amigos. Esse vídeo de hoje é um vídeo dedicado exclusivamente a uma conversa que tive com o engenheiro Yvon Job. Yvon Job é um engenheiro agrônomo. Para aqueles que não conheceram o Luzamba, podem estar estranhando eu estar falando de agronomia, quando, na verdade, é um projeto de mineração de diamantes. Mas, efetivamente, isso aconteceu, e não só a parte de agricultura, de pecuária que foram desenvolvidas, mas também outros projetos que nós chamamos de projetos especiais. Nós vamos falar sobre os outros projetos especiais em outros vídeos que vamos gravar mais na frente. O responsável por todos os projetos especiais era o engenheiro Pedro Chaves, que espero poder também conversar com ele mais na frente. Mas o Yvon veio de uma experiência que tinha tido num outro projeto da empresa, o projeto Capanda, a barragem de Capanda, que ele esteve lá durante 3 anos, vai contar para nós aquilo que ele realizou no Luzamba, apesar do curto espaço de tempo. O objetivo desse trabalho, não só da agronomia, mas também de todos os outros projetos especiais, era permitir deixar para aquela comunidade uma qualificação a mais daquelas que tinham, né? E isso trazia uma mais-valia e até facilitava a nossa relação social com aquela comunidade, mas também trazia algumas mais-valias para nós como empresa, porque, como já disse em outras ocasiões, a época era uma época de guerra, onde os transportes de todas as mercadorias eram feitos de avião. Isso é um custo altíssimo, né? Então, isso fazia com que nós precisávamos encontrar soluções para minimizar esse custo, né? E uma delas foi a fazenda, que gerou algumas vantagens, vocês vão ver na gravação da conversa com o Yvon, que a fazenda já tinha começado a dar alguns frutos para o projeto, minimizando algumas despesas que tinham com importação de alimentos, principalmente. Mas não vou entrar em mais detalhes, porque senão, na conversa com o Yvon, vocês vão conhecer tudo. Espero que gostem. Se gostarem, não esqueçam do likezinho, e aqueles que não se inscreveram, por favor, façam. Vamos lá, até já. Aí está o vídeo. Tchau. Bem, amigos, eu vou iniciar hoje uma conversa com o engenheiro Yvon Job, engenheiro agrônomo, que esteve em Luzamba, foi convidado para ir para Luzamba para implantar um projeto, uma fazendinha que nós tínhamos, onde ele ia desenvolver atividades de agricultura, de pecuária, uma série de atividades, uma série de finalidades também, que nós vamos falar ao longo da nossa conversa, e vocês podem estranhar estar conversando com um engenheiro agrônomo, um projeto de mineração de diamantes, mas tinha uma razão de ser, e vocês vão conhecer também essa razão ao longo da nossa conversa. Eu vou deixar aqui o espaço para o Yvon falar um pouquinho, dar um bom dia para todos, para depois, então, nós iniciarmos a nossa conversa. Yvon, vamos lá. Ok, um bom dia a todos, é um prazer poder estar conversando contigo, né, indiretamente com todas as pessoas que assistem teus vídeos. Te parabenizar pela iniciativa, tem sido muito instrutivos, muito pontuais teus vídeos e nos relembram aqueles bons tempos de África. Eu fui convidado a participar do projeto Luzamba, depois de ter passado uma temporada do projeto Capanda. Em Capanda, a Odebrecht desenvolvia a construção de uma hidrelétrica e a gente iniciou lá um projeto muito tímido no começo de agricultura. Basicamente, nós produzíamos hortaliças em função da necessidade que se tinha no canteiro de obras, mais especificamente na cozinha e na alimentação, de ter alimentos frescos e saudáveis. Os próprios funcionários, antes da minha chegada, começaram uma pequena horta lá em Capanda e viram que tinha viabilidade e por intermédio desse pessoal, foi feito um contato comigo no Brasil e eu fui para Capanda aceitando esse desafio. Mais tarde, depois de passado 3 anos, já o projeto bem implantado em Capanda, já produzindo uma quantidade de alimentos considerável, tinha meses que a gente chegava a produzir até 10, 12 toneladas de alimentos, e chegamos assim em Capanda muito perto já da autossuficiência dos alimentos que eram mais críticos de ser cultivados.
Numa visita, o pessoal de Luzamba, que estava começando as tratativas de implantação do projeto de mineração, conheceu o projeto agrícola que nós tínhamos em Capanda e me fez o convite, então, para iniciar um novo desafio lá em Luzamba. Perfeito. E aí começou a sua história em Luzamba, não é isso? Isso. E realmente era esse o objetivo, né? Essa conquista que o Capanda havia tido de criar a autossuficiência, essa era a nossa intenção também, porque você lembra muito bem, era uma dificuldade enorme para você transportar, né? Tudo que naquela época se transportava do palito ao bulldozer, né? Ao trator de avião. Então, além de ser extremamente oneroso, era muito limitado, você não tinha muito espaço, tinha as limitações, até combustível se levava de avião, não é verdade? Então, tudo isso era uma coisa muito complicada para gerir. Então, se nós tivéssemos soluções próprias, seria sempre muito melhor. Então, daí começa esse projeto que foi muito bonito. Ele chegou num estágio extremamente avançado, né? que eu sempre digo, o Luzamba fez coisas em curto prazo fantásticas, né? Por isso que o Luzamba marcou tanto, porque em menos de um ano nós já tínhamos uma condição extremamente interessante, que certamente você vai contar para a gente alguma das passagens e até onde conseguiu chegar com as suas atividades. Mas a primeira questão que eu faria, Ivon, era em que medida ou diferença entre Capanda e Luzamba, do ponto de vista das dificuldades que você teve no processo de implantação e até mesmo de liderança da sua equipe? Você poderia falar um pouco sobre isso para nós? Com certeza, né? Eu te diria o seguinte, eu creio que a maior dificuldade, tanto de Capanda como do projeto Luzamba, foi, sem dúvida nenhuma, a logística. Como você mencionou anteriormente, a nossa logística era muito crítica e cara, né, de ser feita. Muitas coisas a gente tinha que optar até pelo transporte aéreo. Então, isso aí eu te diria que foi um dos grandes aprendizados meu e das equipes que eu liderei, foi justamente aprender a trabalhar com a logística. Tudo que nós cultivávamos ou tensionávamos produzir em Luzamba, nós tínhamos que ter uma antecedência mínima mesmo, de no mínimo 180 dias. Então, isso aí gerava assim, um planejamento muito grande, porque eu te diria que 99% dos insumos, tanto para a produção agrícola como para a produção animal, nós tínhamos que importar. Ou era África do Sul, ou era Europa, ou Brasil. Pela presença da base do Odebrecht Brasil, ficava sempre mais fácil a gente optar pelo Brasil. E também o Brasil tinha uma particularidade muito grande, que o clima se assemelha muito com o clima da África. Então, inicialmente, a gente sofreu bastante para descobrir as variedades que mais se adaptavam lá, foi bastante difícil, mas já com a experiência de Capanda foi mais fácil de implantar Luzamba. Uhum. Perfeito. E diga uma coisa, e do ponto de vista da liderança dos seus colaboradores nacionais, você destacaria algum aspecto aí que seja mais relevante ou que representou uma maior dificuldade para você? Eu creio que, inicialmente, o fato de se trabalhar com produtos, com tanto na linha vegetal como animal, um pouco mais sofisticado. O pessoal, os nativos que habitavam em roda do projeto, que era a nossa mão de obra, eram mais habituados ao cultivo de mandioca, alguma coisa assim mais rústica. Então, nós tivemos, no início, assim, bastante dificuldade adaptar esse pessoal às necessidades que nós tínhamos. Mas eu te diria assim, que tanto no projeto Capanda como no projeto Luzamba, a gente teve com as equipes um respaldo muito grande, foi muito bom, tínhamos uma integração muito boa e a ideia inicial era treinar esse pessoal para mais tarde, dentro da rotatividade de mão de obra, que essas pessoas fossem líderes em suas comunidades para começar também a desenvolver um projeto tanto na área de vegetal, de produtos de origem vegetal, como na área de animais.
Então, o projeto Luzamba, além de pensar no fornecimento de alimentos para o próprio projeto, que a ideia é que o projeto, com o passar do tempo, fosse totalmente autônomo, seria também fornecer mudas, sementes e animais para que as populações em volta do projeto pudessem cultivar e evoluir junto conosco. Era uma coisa bonita, né? Realmente, aquilo que se planejava fazer era muito abrangente e realmente ia ter uma repercussão social muito grande, né? As pessoas certamente iam se beneficiar e muito disso, ia fazer uma grande transformação naquela área, né? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Você sabe que, quando você falou isso, me lembrou, e eu recentemente gravei um vídeo sobre isso, e já está até no ar, no canal, que foi exatamente aquela dificuldade, que é semelhante àquilo que você acabou de falar, de implantação da parte de construção civil, né? Quando chegamos, em função daquilo que era a cultura das pessoas que lá estavam, né? Não estavam, digamos assim, acostumadas a trabalhar em atividade de construção civil, né? Era muito mais mineração. Então, você tinha uma mão de obra farta de alguma forma, mas muito pouco qualificada para aquelas atividades. Então, a necessidade de treinamento, de formação foi grande para que realmente a gente pudesse, porque é muito caro você ter um colaborador estrangeiro lá, porque tem uma série de custos envolvidos, né? E que não é somente o salário, e isso tudo representaria um esforço financeiro muito grande para o projeto. Então, realmente, isso aconteceu em todas as áreas, né? A sua, você acabou de falar, né? Então, realmente é. Mas me diga uma coisa, o projeto, a Fazendinha, como a gente chamava lá, a Fazenda, quais as atividades que você chegou a implementar até o último momento, onde tudo foi paralisado? Ok. Antes, um pouquinho de falar da Fazendinha, que na realidade era uma bela de uma fazenda. Uma bela de uma fazenda, é verdade. Uma bela de uma fazenda. Outro detalhe, ainda voltando a comentar sobre mão de obra, é que em Capanda nós tínhamos 100% da mão de obra masculina e em Luzamba nós tínhamos 99% da nossa mão de obra feminina. Me chamou muito a atenção que nós tivemos uma dificuldade muito grande, inicialmente, de recrutar pessoas do sexo masculino para trabalhar na fazenda, e voluntariamente apareceram muitas mulheres. E me chamou muita atenção que elas iam trabalhar no dia a dia e levavam, no mínimo, algumas chegavam a levar até 2 filhos, mas levavam um filho sempre, sempre o caçula da família, né, junto para o trabalho. E como é de costume em Angola, elas colocavam as crianças na frente, no abdômen, passavam um tecido e amarravam a criança e iam para o trabalho. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que eram extremamente ativas, pontuais. Eu tive uma mão de obra em Luzamba, te diria assim, a mão de obra feminina de Luzamba superava a masculina de Capanda. Muito interessante mesmo. E eu senti ainda no aspecto social que, além do emprego, a gente repassava muita coisa cultural, instruções para essa equipe feminina. E o pessoal, devagar, foi se adaptando muito bem à realidade da fazenda. E uma das maiores dificuldades internas que nós tínhamos na fazenda era a alimentação. A comida vinha de Luzamba para a fazenda. Então, chegavam as marmitas frias, questão de 1 hora depois de feitas, embaladas, né? E mais tarde nós montamos uma cozinha própria no projeto da Fazendinha lá em Luzamba, e foi assim algo que mais me chamou a atenção, porque as mulheres começaram a ter uma alimentação mais saudável, feita na hora e em abundância, e a qualidade assim, do serviço aumentou muito. Mulheres fantásticas mesmo. Você atribuiria esse fato de a mão de obra masculina estar mais presente em Capanda e a feminina no Luzamba ao quê? É somente diferença de etnias, é isso, ou teria alguma outra razão? Eu acho que, em parte, pelo fato de etnias, e outra parte que a mão de obra masculina se dedicava mais
a mineração, essa parte, eles tinham mais curiosidade por essa parte, digamos, uma parte mais pesada, um trabalho mais ativo. E lá na fazenda era algo mais diferenciado e eu creio que a mão de obra feminina se adaptou melhor exatamente por isso. É interessante isso, né? Se bem que as mulheres trabalham em atividades pesadas também em Angola, né? Sim, em alguns aspectos, mais do que os homens, em algumas áreas. Mas foi uma coisa interessante. Outra coisa, e aquilo que eu lhe perguntei antes, até onde o projeto chegou em termos de implantação das atividades que você foi desenvolver lá? O que normalmente nós chamávamos de fazendinha surgiu. Inicialmente, a ideia era fazer o projeto, montar o projeto agrícola muito próximo da mineração, da nossa base. Mas num sobrevoo que nós fizemos de helicóptero, procurando no entorno do Cafunfo, procurando uma propriedade, talvez a possibilidade de encontrar alguma coisa semi-pronta, nós acabamos encontrando uma fazenda abandonada e essa fazenda tinha todas as instalações necessárias para a gente implantar o projeto. Descemos com o helicóptero na fazenda, caminhamos bastante onde era possível caminhar, em função de estar há muitos anos abandonada, dificultava um pouco a caminhada dentro do perímetro da fazenda, mas a gente viu que tinha um alto potencial lá. Já tinha, respondendo à tua pergunta, já tinha um grande pomar implantado, abandonado, tinham 3 aviários muito grandes, tinha um sistema de captação de água do rio que passava próximo, muito bom. Nós tínhamos equipamentos de irrigação, tínhamos trator de esteira e trator de pneu, tudo isso abandonado, mas que numa velocidade do pessoal da parte de apoio de mecanização, fomos recuperando e em questão de 6 meses nós já estávamos com a fazenda totalmente operacional. Interessante. Quer dizer, vocês já usaram, esse era um equipamento do tempo colonial, certamente, né? Que vocês encontraram lá. Exatamente. Chamou muita atenção assim que eram equipamentos que estavam há 10, 12, 15 anos abandonados, e o que mais chamou a atenção foi o trator de esteira, que nós trouxemos uma bateria, trouxemos óleo diesel, foi feita uma limpeza nele, colocado óleo diesel e ele funcionou na hora, assim, foi algo fantástico. Incrível, e nas instalações de suíno e avicultura também, a gente conseguiu, num curto espaço de tempo, recuperar isso aí, também dar início à atividade agrícola. O Ivon, tem uma passagem que eu acho que a pessoa para contar essa passagem é você mesmo, que foi o dono da coisa, que são os pintinhos. Os pintinhos, para mim, foi a operação mais fantástica que eu já vi no projeto Luzamba. Eu queria que você contasse desde a sua origem, desde a sua ideia, da concepção, até realmente a eles estarem plenos lá no projeto. Conta para nós aí, por favor. Com certeza, Naim, essa história dos pintinhos, lá chamado pintainhos, né? O angolano diz os pintainhos, foi uma coisa assim fantástica. Eu, pesquisando fornecedores no Brasil, descobri uma granja em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, que produzia uma raça chamada Isabral. Essa raça tinha uma característica muito marcante, que era tipo de uma galinha rústica, de uma galinha caipira, como o pessoal costuma chamar. Então, a gente percebeu que podia trabalhar com ela assim, com uma alimentação bem menos exigente que uma galinha normal de granja. Então, acionamos o pessoal no Rio, o pessoal nosso operacional do Rio descobriu esse pessoal lá em Mogi das Cruzes. Numa das minhas vindas ao Brasil, fiz um estágio lá com eles de 2, 3 dias para conhecer o manejo, como que se trabalhava com essa raça de galinhas. E, posteriormente, fui para a Varig, que na época era o nosso transportador, né? Fazer também um bate-papo. Passei um dia inteiro com o pessoal da logística da Varig de como adaptar os porões do avião, na época os DC-10, para fazer o transporte desses pintinhos. Um fato muito marcante que chegamos a transportar várias vezes os pintinhos para Capanda e
uma vez para Luzamba, em função do período que ficamos lá, mais de 5.000 pintinhos embarcados, 4.998 chegaram com vida, saudáveis, em Angola. É incrível, né? É Algo incrível. assim fantástico. E essa É o quê? É pintinho de um dia, 2 dias? Como é que é isso? Eles saíam da granja com uma semana de vida, Uma semana. passavam até em função do voo, passavam um dia, o dia do embarque, que eles saíam do interior de São Paulo para o Rio via aérea já, e nesse dia anterior ao embarque para Angola, eles não recebiam alimentação nem água, que isso aí era uma maneira de tornar eles mais rústicos para o transporte. Então, foi algo assim fantástico. Durante o período dos 4 anos, quase 5 anos que eu tive em Angola, eu tive a oportunidade, nos 2 projetos, de transportar assim, em torno de uns 20.000 pintinhos e não perdi, dos 20.000, não perdi 5%. Muito, muito interessante mesmo. Quer dizer, então os pintinhos chegaram em Luanda, e aí? E o próximo passo? Bom, de Luanda era a logística mais difícil que nós tínhamos em função de transporte, né? Então, eu me lembro que, na época, tinha um avião que deu esse suporte para nós, que foi eu não me lembro se era um avião da Indiama, mas levou parcelados pintinhos, em função de ser uma aeronave de tamanho menor. Me parece que foram 4 ou 5 viagens, em torno de 1.000 e pouquinhos pintinhos por viagem. E lá, chegando, a gente logo adaptava eles, fornecia alimentação, colocava eles num círculos de proteção, com aquecimento, com comida, e logo a bicharada já começava a se adaptar e entrar em produção. Fantástico. Bom, esse ciclo se fechou e depois eles começaram a crescer, né? E começou a trazer alguns resultados para o projeto Luzamba, né? Fornecendo alimentos para o projeto Luzamba. Mas só que eu lembro que chegou uma hora que nós nunca comemos tantos ovinhos na vida como nesse período da ilusão, não é isso? Perfeito. Nosso efetivo comia ovo de manhã, no almoço, na janta e nas 3 sobremesas do dia. Chegou uma altura lá que ninguém mais conseguia ver ovo na frente. Foi a área que nós ficamos autossuficientes, mais rápido dos ovos, né? Depois, Diego, pode falar. Depois dos pintinhos, nós partimos para a criação de suínos. Uhum. Já tinha alguns suínos já na redondeza ali, que a gente conseguiu trazer para a instalação da fazenda, mas eram animais muito, muito debilitados, sem raça definida, um padrão muito baixo, e nós optamos, então, de trazer esses animais de uma granja de suínos da África do Sul. Eu estive lá, a gente conheceu também a fazenda, que ia ser o fornecedor das matrizes, e estava tudo certo, e questão de 15 dias para o transporte, nós tivemos que abortar o transporte dos suínos em função da saída do projeto. Exatamente. Essa é uma história que depois a gente vai contar mais lá na frente, né? Que eu até já lhe convido para participar também dessa conversa. Com certeza, porque tem fatos bem pitorescos. Com certeza você tem, eu me lembro perfeitamente da sua história e tenho certeza que vai gerar curiosidade em todos, né, de conhecer a odisseia que foi você sair de lá. Mas isso fica surpresa, né, para poder as pessoas terem vontade de ouvir. Esse assunto. Mas, Olivon, já indo para o final, o Pintinho, ok, resolveu o problema. A fazenda conseguiu chegar a ser uma fonte efetiva de abastecimento para o refeitório e também para a comunidade, ou só chegou somente a nível do refeitório do projeto? Eu te diria assim, Naim, na parte de avicultura, com certeza, nós éramos autossuficientes e fornecíamos muita coisa também para a população vizinha ao projeto. Na parte de hortaliças, nós avançamos bem, a gente já está conseguindo, aí, nesse curto espaço de tempo, suprir em torno de 50% da necessidade do canteiro de obras, e, em paralelo a isso, a gente vinha implantando, já estava dentro do nosso planejamento,
implantar coisas maiores, como lavouras de milho, que mais tarde seriam fonte de alimentos para as criações, uma lavoura de soja, feijão, arroz, enfim. O projeto em si, se fosse todo ele implantado, creio que em 2 anos e meio, de 2 a 2 anos e meio, nós conseguiríamos ser autossuficientes e fornecer o excedente para as comunidades próximas. Perfeito. Muito bom. Ivon, alguma coisa mais relevante para você trazer aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, aqueles que vivenciaram Luzamba, ou aqueles que não conhecem, mas estão tendo a oportunidade de conhecer algumas características diferentes desse nosso projeto? Você destacaria alguma coisa ou já o fez? Não, eu creio que, assim como profissional, como engenheiro agrônomo, eu creio que, na época, eu fui um dos primeiros da área contratado pela Odebrecht. O que mais me chamou a atenção foi a parte de organização interna da empresa. Eu nunca havia trabalhado com planejamento, com metas, com essa coisa toda. E o nosso líder lá, o Dr. Delmar, sempre cobrou isso no bom sentido de nós, e por intermédio do meu gerente de projetos especiais, Pedro Chaves, a gente conseguiu implantar um organograma e um cronograma muito bom, e foi muito bom mesmo. Feita essa adaptação, estipulado prazos, a gente começou a trabalhar em cima desse planejamento e a coisa vinha fluindo muito bem mesmo. É uma pena, sabe, Ivon, que a gente não consiga, nessa nossa conversa, e quando esse vídeo que estamos aqui gravando venha a ser editado e colocado no canal, que a gente pudesse colocar fotos daquela fazenda, porque tinha imagens maravilhosas, coisas... Eu tenho algumas e vou colocar, mas, infelizmente, o projeto, não só a parte da fazenda, como também o projeto em si, como um todo, ele parou de forma intempestiva, portanto, muitas das coisas que nós tínhamos guardado, e naquela época você não tinha a foto digital, a internet fácil, então ninguém mandava fotos para casa para depois guardar, né? Então estava todo mundo ali, enfim. Aí, eu sei que você tem muito pouco material visual aí sobre o projeto. Eu também tenho muito pouco, tentei encontrar alguns. Os poucos que eu encontrei, tanto que você me mandou e outros que eu tinha, eu vou editar aqui no nosso vídeo para poder mostrar às pessoas, mas, infelizmente, elas não vão ter a real dimensão com as imagens daquilo que foi a fazenda que você geriu lá, que foi um projeto maravilhoso. Bom, amigo, era isso aí. Eu gostei muito da nossa conversa. Eu acho que deu aquelas pessoas que não vivenciaram o Luzamba, mas que estão tendo a oportunidade de conhecer um pouco desse desafio que nós vivenciamos, um pouco de ideia do que foi, né? Do todo, né? Então, vamos falar mais tarde, vamos falar sobre a cerâmica, vamos falar sobre coisas que existiam em função de uma realidade que não é comum em projetos de mineração, né? Mas que nós precisávamos fazer para poder ter um papel diferenciado dentro daquela comunidade, né? Que era essa também uma das razões do projeto existir, né? Então, quero agradecer a sua disponibilidade aí para conversar aqui com a gente, foi muito bom. Fico já o convite para poder a gente ter um outro papo quando a gente chegar no estágio em que o projeto estava terminando, porque as suas histórias certamente vão trazer algumas curiosidades aí para as pessoas. Tivemos passagens interessantes por lá. Só finalizando, Naim, eu gostaria de dizer para os ouvintes do teu canal que a Fazendinha, o projeto final, a gente esperava chegar a 1.800 hectares. Então, é uma bela de uma fazenda. 1.800 hectares iam ser totalmente autossuficientes e a gente ia treinar toda a comunidade ao redor do projeto e fornecer alimentos. Era uma coisa muito grande mesmo. E é um papel só para concluir aqui, antes de você terminar, porque o Ivon, quando foi para Luzamba, ele foi porque ele terminou o papel dele no Capanda, ele formou um profissional angolano, era essa, e no Luzamba era exatamente isso que ia acontecer, não só na área dele, como em todas as áreas, né, no processo de formação e substituição da mão de obra estrangeira pela mão de obra local. E ele concluiu esse ciclo em Capanda, daí a razão que teve para Luzamba para fazer o mesmo.
Luzamba também não era diferente, né? Nós já tínhamos identificado uma pessoa que provavelmente seria o sucessor e líder da equipe mais tarde, e essa pessoa, inclusive, era motorista do ônibus que fazia o transporte das funcionárias, uma pessoa assim fantástica, se adaptou muito bem à metodologia que nós trabalhávamos, tinha uma certa facilidade de aprendizado, e a gente tinha certeza absoluta que, mesmo com a nossa saída, o pessoal iria tocar o projeto com maestria. Maravilha. Ivon, mais uma vez, muito obrigado, né? E foi muito bom, tenho certeza que agregou valores aí para as pessoas. E, enfim, um abraço. Não sei se você quer fazer alguma observação final, mas estou feliz por a gente ter chegado a contar um pouco dessas muitas histórias que temos para contar no Projeto Luzamba. Perfeito, Naim. Da mesma forma, o meu muito obrigado a você, muito obrigado a todos, e sem dúvida, hoje nós temos tecnologia aí que nos propicia isso, né? Na nossa época era extremamente, se conseguia até mesmo uma ligação telefônica. Hoje a tecnologia veio para isso, e se nós tivéssemos com essa tecnologia naquela época, nós faríamos sucesso, com certeza, mais do que fizemos, né? O projeto em si foi um sucesso como um todo. Mas eu falei outro dia num desses vídeos aí, na época nós usamos telex para poder se comunicar. Exatamente. Né? Não tem coisa mais antiga do que isso. Então, enfim. Amigo, mais uma vez, obrigado, um abraço e até a próxima. Com certeza. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Tchau.